Tema da minha tese, o uso dos recursos naturais das comunidades do Polo 3 da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, o Atumã, Amazonas, Brasil. Meu nome é Grace Rente dos Santos, tenho como orientador o professor Dr. Jair Max Fortunato Maia e como co-orientadora a professora doutora Marta Regina da Silva Pereira. A relação do homem com a natureza, com o meio ambiente, ela é complexa. Ela surge a partir da dinâmica que envolve as ações que modificam o meio aonde eles estão, onde o homem está inserido, e mesmo assim ele é o principal responsável pelas maiores alterações na natureza ao longo dos anos. Por mais que a natureza ela realize a sua própria transformação, né? Ou seja, apesar do homem ser pensado como a sua individualidade, ela ultrapassa a margem da proteção do meio ambiente. Então, esse meio ambiente ele é um objeto da proteção dos chamados direitos humanos da terceira dimensão, ou seja, por mais que a gente pense nas áreas protegidas, quando elas são criadas, a gente pense nos benefícios, mas também a gente não pode pensar ela como uma ilha isolada, uma vez que criadas, elas trazem efeitos não só na dimensão ambiental e natural, mas na dimensão econômica, na dimensão social, demográfica e cultural de uma determinada região. Portanto, ela deve ser pensada assim na sua finalidade. E pensando nessa finalidade, é que a gente vê que a valorização dos saberes tradicionais na agricultura, na pesca, na extração de recursos e os usos de plantas como efeito no medicinal, é que pesquisas etnobotânicas têm exposto ao público e à comunidade científica a importância cultural das plantas para diferentes povos e comunidades tradicionais. E aí eu trago como objetivo específico dessa tese determinar a influência da comunidade socioeconômica dos ribeirinhos em relação aos múltiplos usos da terra e a forma que utiliza os recursos naturais ao seu redor. Tenho como objetivo específico determinar um entendimento do conceito de quintais e suas dimensões para as famílias das comunidades do Polo 3, da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Atumã, analisar a diversidade e similaridade das espécies vegetais úteis encontradas no quintais das florestas das comunidades do Polo 3, da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Atumã, e definir o nível de influência das condições socioeconômicas, cultural e educacional na forma como as famílias interagem com os recursos naturais disponível para as famílias das comunidades do Polo 3 na Reserva de Desenvolvimento Sustentável, o Atumã. E quando foi feita essa tese, ela foi feita nas normativas, né, do programa da Bionorte, e ela é dividida em 2 capítulos. O primeiro capítulo é o estudo etnobotânicos em comunidades ribeirinhas, da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Atumã, Amazonas, que é o primeiro artigo que já foi aceito e publicado. O segundo artigo, que é o segundo capítulo, é Quintais Agroflorestais sobre a ótica dos comunitários da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Atumã, Amazonas, Brasil. Quando a gente fala, né, de desenvolvimento dessas unidades, a gente não pode falar aí não pode deixar de falar da etnobotânica, né? Essa etnobotânica é uma interação do ser humano com a diversidade vegetal, seja pelo potencial cultural ou pelo potencial econômico, que constitui a etnobotânica. E a utilização das plantas medicinais, né? Para que serve, para que são utilizadas. E ela não abrange só aí a parte industrial, né, medicinal, mas abrange também alimentar, fibras, entre outros. Na Amazônia, comunidades locais costumam determinar um conjunto de valores, crenças, atividades e modos de vida, né? A etnobotânica permite vislumbrar soluções para os problemas atuais do ambiente e dos seres humanos, que estão ali relacionados com a preservação ambiental
e a descoberta de novos medicamentos, produtos, fibras e seguranças alimentares. Vou aqui sem querer aqui. E quando a gente pensa nessa etnobotânica, a gente tem que levar todo esse conhecimento, né, através do etnoconhecimento. O uso de plantas medicinais em comunidade da Amazônia brasileira obtém um papel importante em comunidades e unidades de conservação para o desenvolvimento sustentável e melhoria das comunidades de vida dos povos. A necessidade de se consolidar uma prática de conservação de plantas medicinais através da integração do conhecimento científico e tradicional alarme sobre a falta, né, sobre mais estudos nessa área etnobiológicas, né? Então, o saber local com a ciência. A Amazônia ela possui uma enorme diversidade, além de abrigar populações humanas, né, que mantêm forte interação com esse meio. E aí o conhecimento tradicional foi associado à biodiversidade por entender que a conservação das espécies estão associada ao uso pelos povos locais. Essa população tradicional, ela cria novas técnicas de uso, né? Descobrindo novas finalidades para a biodiversidade que ali estão conhecidas, né? Ela não se amplia, como eu já disse, só a parte industrial e farmacêutica, mas um panorama completo ali da biotecnologia. As fontes de renda não agrícolas são fundamentais para a permanência das famílias nessas atividades rurais. O extrativismo foram considerados como segmento no qual se convencionou denominados povos e comunidades tradicionais, o qual de acordo com a Política Nacional de Desenvolvimento de Povos e Comunidades Tradicionais. Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Atumã, as famílias manejam simultaneamente em 4 subcomponentes dos agrossistemas, que é a floresta de manejo, o igapó, sítios e capoeira. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável ela foi criada em junho de 2004 e é gerenciada pelo Centro Estadual de Unidade de Conservação, ligada à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. Essa reserva ela foi criada, né, pela reivindicação de um povo que já existia ali. Quando a gente fala desses moradores que estavam ali, são moradores que são pessoas que vieram de outro estado, né, de outras cidades, para a construção de hidrelétrica de Balbina. Quando terminou essa construção da hidrelétrica de Balbina, eles estabeleceram moradia ali pela comunidade de Bela Vista. Deixa eu só colocar aqui um laser aqui. Eles começaram a se estabelecer aqui na comunidade de Bela Vista. Por quê? Porque era uma comunidade mais próxima de Presidente Figueiredo, que fica mais ou menos aqui, e hoje aqui nós temos um ramal, o ramal da Morena, que mais lá na frente eu explico. Quando eles começaram a estabelecer essas moradias, desde 1999, eles já se reuniam para que a reserva do Atumã ela fosse criada, né? E só em 2004 esses moradores conseguiram com que a reserva fosse criada, né? E aí eles estabeleceram famílias aqui e as comunidades São Benedito, Maracarana, Manaim, foi surgindo ao longo dos anos. A reserva ela tem uma área total de 4.244 quilômetros quadrados, ela é localizada entre a margem esquerda do rio Atumã e a margem direita do Igarapé. Elas permanecem ao município de Itapiranga, São Sebastião do Atumã e Presidente Figueiredo, né? Então, elas são divididas em polo, como eu vou mostrar aqui nessa figura. Aqui fica o polo que a gente está estudando, que é o polo 3, que nós começamos a estudar o polo 3 por ser mais próximo de Presidente Figueiredo, né? É o maior polo e é onde se concentra o maior número de comunidades. Aqui existe o polo 2, que é gerenciado aqui por São Sebastião,
o Polo 3 por Presidente Figueiredo e o Polo 1 por Itapiranga, que fica mais ou menos por aqui. Aqui, como mostra a figura, aqui é a comunidade de Bela Vista, aqui é a comunidade de São Benedito, aqui é a comunidade Maracarana e aqui a comunidade mais afastada, que é Manaim. A comunidade São Benedito com Maracarana, São Benedito foi dividida, né? É um subgrupo aqui, ou por conflitos de terra, ou por algum benefício, essa comunidade ela se dividiu. Então, ela se distancia apenas pela travessia aqui do rio, né? Ela fica praticamente uma de frente para a outra. Por se tratar de uma pesquisa na RDS do Atumã, que depende de colaboração dos moradores para ser realizada, então a gente precisou registrar, né, na resolução 1966 e 96 do CNS, né, que é o cadastro na plataforma Brasil, e aí a gente tem todos os aceites e o termo de consentimento livre. Bom, para que se realizasse essa pesquisa, foi feita uma pré-visita, em 2019, onde eu passei 10 dias lá. Essa visita, eu queria conhecer a comunidade que eu não conhecia, eu queria pedir a autorização dos representantes de cada comunidade, e eu queria ganhar a confiança também dos moradores, para que quando eu fosse aplicar os questionários, eu pudesse entender e ser de uma maneira mais fácil, porque eu ia adentrar a casa deles, né? E onde a gente ia ali conversar. Então, tudo isso foi nessa pré-visita que nós fizemos, né? E aí a gente já passou 10 dias, já tinha confiança de muitos moradores, já tinha uma análise ali por onde ia começar, uma análise de campo, para poder ser aplicado o método indutivo e dedutivo, as entrevistas estruturadas e semi-estruturadas. E nós abordamos 58 famílias entrevistadas, né? Eu digo, era um representante de cada família que a gente tinha que escolher, maior de idade, mas a gente vai ver que lá na comunidade, a participação da família na entrevista, na aplicação dessas entrevistas, ela foi muito participativa. Então, aí a gente conseguiu aí um número muito maior, né, de entrevistados. Caracterizou-se pelo levantamento do perfil socioeconômico por meio de um questionário semi-estruturado, e a segunda etapa buscou-se mensurar preferencialmente com as pessoas responsáveis pelos cuidados com o quintal, para a coleta de informações etnobotânicas. Juntamente com o morador da residência, foi realizado um tour guiado pelos quintais agroflorestais, né? Estruturas físicas da propriedade, foi visto toda a estrutura, como era feito, principalmente na nossa primeira visita, né? Essa já era a nossa segunda visita, quando a gente já fez esse turnê guiado, que foi no dia 20 a 27 de 1 de 2020, e a segunda visita no dia 18 a 26 de 10 de 2020, né? E aí o uso dos recursos, e a gente viu o uso dos recursos vegetais importantes dentro do quintais, e junto com isso a gente começou a analisar a consciência ambiental, focada principalmente na preservação dos problemas ambientais existentes ali na comunidade, né? Então a gente já tinha uma confiança, a gente já estava ali sendo guiado por eles e aplicando os questionários, conversando, fazendo a nossa entrevista. Para escolher os dados utilizados, nós escolhemos a escala de Likert, que são 5 pontos. Absolutamente não, não, mais ou menos, sim e absolutamente sim. Feito toda essa turnê guiada, né, nós pegamos os espécimes coletados, foram herborizados seguindo as técnicas usuais. As espécies foram organizadas por famílias botânicas, nós fizemos a coleta sempre que possível, fizemos os registros desse material, teve a nomenclatura
a nomenclatura botânica, o método para a classificação do uso das plantas em categorias ou etnocategorias. E aí esse material botânico foi processado, identificado e incorporado à coleta de botânica, lá do Laboratório da Ecologia da UEA, o LABEC. A fim de destacar as espécies vegetais preferenciais das comunidades estudadas, foi calculado o índice de valor de uso das plantas, né? Onde a gente pegava o valor de uso das espécies, o número de usos mencionados por cada informante para a espécie S e o número total de informantes, ou seja, quantas vezes aquela espécie era citada em cada comunidade. Para verificar o grau de concordância entre os informantes em relação a considerarem uma espécie útil ou não, foi calculado o valor de consenso de uso, onde o número de informantes que usavam as espécies, a gente tinha um número de informantes de que tal comunidade usava aquela tal espécie, e o número total de informantes. Para estimar a diversidade de espécie entre as comunidades, foi calculado o índice de diversidade, para ver o número de citações por espécies que estavam ali. E para avaliar o grau de semelhança da composição de espécie entre as comunidades estudadas, calculou-se o índice de similaridade de Jacquard, né, onde o índice era de similaridade, a espécies encontradas no local A e espécies encontradas no local B, se tinha, né, essa similaridade, se lá na comunidade Boa Vista, Maracarana, tinha tantas a espécie tanto numa comunidade como na outra, essa diferença, e espécies encontradas em ambos os locais. E aqui a gente vai falar do nosso segundo capítulo, que são os quintais agroflorestais sobre a ótica dos comunitários da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Otomã, nosso segundo artigo. Para a representação das entrevistas das comunidades, a gente vai ver que 38%, a maioria dos entrevistados foi Maracarana. 28% em Bela Vista, apesar de Bela Vista ser a maior comunidade. Mas o que acontece aqui em Bela Vista? Existe uma rotatividade muito grande de morador, né? Entrada e saída, não só em Bela Vista, em todo o Polo 3. E aí a gente vê que essa rotatividade, ela tem por inúmeros fatores. Um dos fatores dessa rotatividade é que, quando nós chegamos para fazer a entrevista, a gente foi na pandemia, pré-pandemia, né? E aí essas pessoas saíram das suas cidades e foram em busca de refúgio, né? Na comunidade, né? No Atumã. E depois que passou a pandemia, elas saíram dessa comunidade, né? Das comunidades que elas estavam ali estabelecidas. Teve um aumento muito grande no Atumã em relação ao ecoturismo, o turismo de pesca. Então, esse novo ramo, esses empresários estão comprando as terras que são proibidas, né, dentro do Atumã, para fins da prática do turismo. Então, as pessoas vendem aquela terra e elas vão ou para Parintins, ou para Manaus, ou qualquer outra cidade. E o que acontece também nessas comunidades é que a gente vai ver mais lá na frente que não existe muitos jovens na comunidade. E aí o que acontece lá? É que quando as crianças terminam o ensino fundamental, elas têm que sair da comunidade, porque não existe o ensino médio. E se as crianças pararem de estudar, a comunidade, as pessoas que recebem algum benefício do governo é cortado. Então, eles são obrigados a sair da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, são obrigados a sair do Atumã para ir para Presidente Figueiredo ou Manaus, para que as crianças possam estudar o ensino médio. Então, tudo isso faz com que exista aí uma rotatividade muito grande dentro do Polo 3 dessa reserva. 62% o perfil de gênero aqui era masculino e 38% feminino. Por que a maioria era masculino?
Eu pude perceber que era uma comunidade um pouco machista, onde as mulheres também tinham medo de responder alguma coisa, né? Então elas sempre colocavam o homem à frente para responder. E aí elas pegavam e faziam com que a resposta fosse mais o marido, o homem da casa, né? E esses 38%, ele, quando a gente fala desses 38% que é do gênero feminino, era porque o marido não estava em casa e aí elas conseguiam responder, ou os filhos ali ajudavam, ou algum parente mais próximo. Então, tinha muito essa participação aqui na entrevista. E aqui é bem interessante falar que se nativos da comunidade, se eram nativos ou não, 85% não são nativos, e isso impacta muito grande tem um impacto muito grande nos nossos resultados, porque a gente vê que 85% não é da comunidade. E aí a gente pode perceber que não existe uma influência de comunidade tradicional dentro do Atumã, como a gente vê em outras pesquisas. Se 85% não são nativos, são relativamente jovens, vivem há pouco mais, a gente vai ver lá na frente, de 20 anos ali na comunidade, aí esse resultado ele tem um impacto muito grande nos nossos objetivos, e 15% apenas são nativos da RDS do Atumã. E aí é que a gente vai ver que o perfil de idade, olha, 5% de 18 a 25 anos. Então, quase não se tem jovem no Polo 3. 26 a 40 anos são 28%, 41 a 55 anos, 48%, acima de 55 anos, 19%. E aí a gente vê o perfil da escolaridade dos entrevistados. Não alfabetizados, 7%, alfabetizados, 27%, ensino fundamental, 22%, ensino médio, 33%, ensino superior, 9%, pós-graduado, 2%. Aqui a gente se refere aos professores e aos concursados, né, da prefeitura que ali estão na RDS. Se as pessoas ali tinham alguma ocupação, se elas trabalhavam, né? 90% trabalham, 10% não. E esses 10% ali tá jovem, né? Os poucos jovens que tinham ali, e aposentados, ou quem ainda não ou as mulheres que acham que, como estão ali cuidando dos filhos, elas não têm uma ocupação, né? 72% das atividades que eles fazem lá é a agrícola, 4% comerciantes, são pequenos comerciantes que tem ali, né? Pequenos mercadinhos, 2% são aposentados, funcionários públicos, 17%, quem trabalha no turismo, né? Seja ela embarcação ou trabalha com a pesca esportiva ali 2% e não informou 3%. A renda, ela é 533%. A maioria dessa renda são bolsas, né? Bolsas emergenciais, que na época era emergencial da pandemia, depois passa por Bolsa Família. De 500 a R$ 1.000, 47%. De R$ 1.000 a R$ 2.000, 33%, que estão ali entre R$ 2.000 e R$ 3.000, 7%, que são professores e concursados, mais de 3 mil também, professores e concursados, e não informaram 5%. Recebem auxílio, 72% recebem algum auxílio do governo, 28% não, que também são os aposentados e professores, né? Trabalham para a prefeitura de Presidente Figueiredo, porque o polo ele é administrado por Presidente Figueiredo, polo 3, tá? E aí o perfil dos que recebem auxílio, quais são os auxílios que ele recebe? 64% era o auxílio emergencial, né, que na época da pandemia, auxílio doença quase 4%, aposentado 3%, e não recebeu nenhum auxílio 29%.
E aí a gente vê aqui um pouco da comunidade de Bela Vista, né, que ela está localizada, é a primeira comunidade, próximo ao ramal da Morena, então o acesso é mais rápido, né, e mais fácil, e mais próximo também de Presidente Figueiredo, né? E aí Bela Vista ela é a maior, porém ela é mais espessa, né? Ela não tem uma concentração, ela não tem uma sede, né? Igual Maracarana. Elas são distribuídas, as casas são distribuídas ao longo do rio, onde o acesso ele é um pouco mais difícil para a gente chegar lá, né? E porém a comunidade ela tem essa saída de morador muito constante, muitas casas fechadas pelos motivos de escolaridade, venda de terreno, por ser ali mais próxima, é mais fácil de chegar a Presidente Figueiredo, e aqui o turismo também é muito grande aqui nessa área da pesca esportiva, e eles têm também o Festival dos Quelônios, a proteção dos quelônios fica em Bela Vista. Aí aqui a gente vai ver a comunidade Maracarana, é uma comunidade mais organizada, onde tem a igreja, onde tem escola, onde tem a sede, onde todos os treinamentos das ONGs, dos órgãos que estão ali, o treinamento é em Maracarana, eles têm um festival deles mesmo, que é o Festival da Melancia, onde eles arrecadam, né, recursos para a comunidade. Interessante na comunidade Maracarana que para alguém estabelecer moradia lá é mais difícil porque ela é mais organizada. Outro ponto interessante é que em duas casas, o ente querido que faleceu, eles enterravam no seu quintal, e que também não pode, né? E a gente percebeu que que duas famílias ali enterravam os seus entes queridos que iam falecendo, né? Em seu quintal. E aqui também eles vivem, eles têm uma cooperativa que vende a farinha. Aqui é São Sebastião, outra comunidade que a gente pode destacar, que é proibido a criação de animais como galinha, de aves, né? Eles não permitem. Bem aqui é uma sede onde eles fazem a farinha, e toda essa comunidade, ela vive da fabricação, da produção da farinha. É uma comunidade também que é mais organizada e que também ela não permite estabelecer uma moradia tão fácil assim, tem uma coordenação lá, o presidente da comunidade, ele organiza essa estrutura, já diferente de Bela Vista, né? Aqui é a comunidade que é mais afastada, que é Manaim, onde a RDS ela não permite criação de gado, mas em Manaí tem uma criação de gado. Por quê? Porque já é uma criação antiga, que está lá antes da RDS, e que aí, como estava antes da RDS, foi permitido. E aí tem famílias que têm criação de gado e de porcos. É permitido a criação de aves ali, eles vivem, né, da venda da sua criação, do leite, da fazenda, e as famílias que têm essa fazenda, que é só uma família, mas que são divididas aí ao longo, é como se o sobrinho, o filho, casasse com alguém lá da comunidade de Bela Vista, e aí eles têm duas moradias, uma moradia em Bela Vista, uma moradia em Manaim. Aí, porque eu percebi que casados existiam, estavam casados, tinham famílias e tinham casas em lugares diferentes, em comunidades diferentes. É para receber duas vezes o benefício, né? Que também é proibido. Então, eles tinham isso, essa divisão dentro da comunidade de morarem. Você mora aqui na comunidade Manaim, mora aqui em Manaim, mora em Bela Vista, né? Mas você mora mais em Manaim ou mora em Bela Vista? Né? Até mesmo para a gente fazer esse questionário era um pouco mais complicado, e a gente ia conversando, já tinha confiança e facilitou aí
os nossos dados. Dadas a todas essas observações, as comunidades de Bela Vista e Maracarana, alguns moradores ainda praticam a agricultura de subsistência ou cultivam fruteiras, principalmente cupuaçu. Nas roças, durante a vazante de setembro a fevereiro, são cultivadas hortaliças como o feijão, o milho, a melancia, o quiabo e outros cultivos de ciclo curto. Estas são geralmente cultivadas em leiras e em espécies e na época de cheia, que é março a julho, e passam a ser cultivadas em jiraus ou canteiros suspensos, né? Faz uma estrutura de madeira mais alta. As principais culturas nessas instalações são onde eles plantam mais a chicória, a cebolinha, o coentro, a couve, pois exige menos espaços para que se desenvolva. O interessante falar também que uma das maiores dificuldades da comunidade é essa locomoção, né? E eu vou falar um pouco mais lá na frente, porque é pelo rio e por ramais. Aí os moradores, eles possuem criação dentro dos seus quintais, 53% possuem, 47% não, é porque a gente vai ver lá que tem uma comunidade que ela não permite, né? Ela não permite, a São Sebastião, ela não permite criação de galinha, nem pato, nem porco, outras criações. A maioria criam galinha, pato, porco, como mostra o gráfico, tá? Gado e paca. E aí a gente vai falar sobre essa turnê que foi guiada já na terceira visita, tá? Já na nossa terceira visita a gente fez essa turnê guiada novamente, mas aí a gente já não estava ali mais preocupado em aplicar questionários, em seguir, né, um questionário. A gente já tinha, nessas duas visitas, pego todas as informações, né, estudar todas as informações, a gente já queria entender como era esse conceito diferente que apareceu na minha pesquisa do que é quintal para essa comunidade. Né? E aí a gente vai ver que Tourinho Silva fala, não existe consenso sobre a localização dos quintais com relação à casa. Pode se localizar na parte frontal da casa, sem recuo em relação à rua, nem recuos laterais, deixando um grande espaço livre através da construção principal, ainda dentro dos limites da residência. 80% dos quintais é nos fundos, é clássico. 13% na frente, 7% ao lado, mas existe uma grande questão no polo 3 da RDS do Atumã. É muito parecido com o Cubu em Belém, quando a comunidade vai até a floresta pegar o cacau, onde eles consideram uma extensão do seu quintal floresta. É o que acontece também quando eu fiz a pesquisa na Flona, no Tapajós, lá em Santarém, na comunidade, nas comunidades da Flona, que também eles consideram a floresta como uma extensão do seu quintal. É o que acontece na RDS do Atumã. Eles consideram, além dos quintais dele, o roçado, que por mais alguns roçados ficassem próximos, outros ficassem longe, porque eles tinham ultrapassado o limite que poderiam fazer qualquer coisa. Então, eles colocavam o seu roçado mais longe da sua área, para quando alguém chegasse lá, aquele roçado não é meu, mas eles consideravam mesmo aquele roçado longe da casa deles como o quintal deles, e a floresta que ficava ali por trás como o quintal. Eu entro, eu pego, eu uso, eu busco, eu vendo, eu faço o que eu quiser com a floresta, porque ela é o meu quintal também. E se está ali, perto da minha área, eu não quero que ninguém vá lá e pegue. Só eu, porque eu também acho que aquilo ali é meu quintal. Então, foge um pouco do clássico em achar que eles... por exemplo, algumas comunidades já em Belterra tinha essa diferença de que eles não consideravam, né, a floresta.
mas era porque a RDS, ela era, desculpa, a Flona, em umas determinadas comunidades, elas eram bem mais organizadas, então, os moradores, as comunidades, ela passavam por cooperativas mães, né? E eu já vejo que na RDS ela não tem isso, não tem uma sede mãe para que tome à frente o que pode ser feito pela comunidade, como pode ser feita a produção, como pode melhorar o seu sistema ali dentro. A gente percebe que não tem isso. Pode ser porque muita gente vai embora, outra gente chega, e aí eles acabam perdendo esse controle, né? E até os órgãos, esse controle de estar ali administrando toda a RDS, né? E aí o perfil do tempo de residência nas comunidades da RDS do Atumã. Menos de 10 anos, 34%. É um valor alto. Né? Menos de 10 anos as pessoas moram ali. De 10 a 20 anos, 26%. Né? Um pouco mais de 20 anos ali, 40%. Quando o grupo de pessoas reside há mais tempo em uma comunidade, passa a vivenciar mais o contato com os outros residentes, adquirindo lentamente saberes daqueles com os quais se relacionam. Quais são os entraves, né, que a comunidade ali, que eles viam que a comunidade tinha? Qual era a maior dificuldade da comunidade? A dificuldade é o transporte, porque ou é por barco ou é por ramal. Período de cheia é o barco, período de seco o ramal. O ramal tem uma dificuldade muito grande. Então, se alguém não tiver o transporte para o rio, ele não consegue se deslocar ali, eles têm que pagar. E aí a dificuldade se torna maior. E eles não têm energia. Engraçado que tem a hidrelétrica, bem do lado deles, a hidrelétrica de Balbina, que várias promessas, quando essa RDS foi criada, quando começou também a se fazer a hidrelétrica, as promessas eram que ia ter a energia para as comunidades, e até hoje a comunidade luta por energia, por transporte, e eles não conseguem, por mais que tenha promessa até de torre de telefone, já fizeram muitas promessas para a comunidade, tanto é que quando eu fui aplicar os questionários, eles estavam ali meio desmotivados, porque era mais um questionário, mais perguntas a se fazer e nada era feito dentro da comunidade. Essa dificuldade atribuída ao transporte ocorre porque o acesso das comunidades durante o período do verão amazônico, julho a agosto, é por ramal, e no inverno, novembro a maio, eles ficam somente com acesso via fluvial. Se existia mais roçado floresta lá, como é que eles viam isso? 76% acham que tem mais roçado e 24% floresta. Então, a gente verifica aqui que o roçado, né, é muito grande lá. Então, meio que se perdeu um pouco esse controle dentro da RDS, né, de fiscalizar, de trazer a comunidade para um diálogo, uma escola, um curso, para que as futuras gerações que estão ali estudando não saiam no ensino médio, que aprendam a valorizar a floresta. E a gente vê que é um impacto muito grande, 76%. Os achados desses estudos falam que 75% dos quintais foram originados de roça, enriquecidos gradativamente com espécies arbóreas e arbustivas alimentícias. 15% dos quintais são provenientes da capoeira, vegetação secundária antiga, próxima da residência para dar início aos seus quintais. Lá é uma área onde é cultivado uma mistura de espécies agrícolas e florestais, envolvendo também a criação de pequenos animais domésticos. Dependendo da comunidade, o quintal é também conhecido como pomar caseiro, terreiro ou horta familiar, e que eles consideram a floresta como uma extensão do seu quintal.
Os quintais são espaços de os quintais lá são espaços de fácil acesso, né, porque não tem uma delimitação, para os moradores cultivarem uma variedade de espécies, bem como contribuir com as interações sociais e culturais entre os vizinhos. Falou-se sobre a dimensão e a importância dessa troca. Alguns praticam a pesca e divide, a maioria, a gente consome ave do que peixe. Outra coisa muito interessante na comunidade. E a gente pode relacionar com o período do defeso, com a proibição da venda da pesca, e aí tem um morador com o transporte, eu não tenho transporte para fazer essa pesca, o rio é largo, né? E aí tem toda essa dificuldade aí, meio de amparar essas comunidades para que elas consumam o peixe que está ali disponível para eles, que tenham o manejo desse peixe, né? Para que eles vendam essa produção. E aí falta também isso na RDS. O componente animal que mais eles têm ali é a ave. E aí a gente fez essas perguntas, né, na perspectiva efetivo da consciência ambiental no nível 1 nas comunidades de RDS do Atumã. Eles têm uma dependência dos recursos naturais, como madeira, plantas medicinais, proteínas, animais, alimentos vegetais. E aí a média aqui é 3, nem de acordo e nem desacordo. Ai, mas por que nem de acordo nem desacordo? Quando a gente fala de madeira, é mais complicado falar de madeira para eles. Porque você fala assim, qual é a madeira que você utiliza? Não, eu não pego madeira, porque é proibido. Mas aí, como é que você fez a sua casa? Com a madeira tal. E aí a gente vai conversando, e aí nessas perguntas, eles meio que se atrapalham, não querem muito responder quando se fala de madeira, de exploração da madeira, né? E aí a percepção local do desenvolvimento efetivo, da consciência ambiental que a comunidade tem lá, a consciência dos recursos naturais, como da pesca, da caça, como elas são removidas, coletadas ali dentro da floresta, então, eles são de acordo, eles têm essa consciência, né? Eu tenho a consciência de que eu tenho que preservar, eu tenho a consciência de que eu quero cuidar. A maior prova disso é a soltura dos quelônios, né, que acontece em Bela Vista, que tem uma cooperativa muito forte, né, e se envolve muito com os quelônios, mas a gente vai ver que a gente vai ver que na entrevista teve um furto, né, dos ovos ali dos quelônios, um prejuízo muito grande para a comunidade local, e a gente vai ver que é o próprio morador, né, que vai lá, que pega os ovos e que vende para as cidades. E aí a gente vê que tem essa consciência, ao mesmo tempo, em algumas situações, a gente vê que não tem essa consciência, né? Quando eu digo que eu posso pegar o que eu quero da minha floresta, como eu quero, do jeito que eu quero. E aí a gente vai falar da percepção local do desenvolvimento efetivo da consciência ambiental no nível 3. Eu estou de acordo, tem um envolvimento com ações conservacionistas lá dentro, qual é o órgão que vai lá? Vocês têm um treinamento? Tem alguma ONG que está ali com vocês? Sim. Percepção local do desenvolvimento efetivo da consciência ambiental de nível 4. Impacto ambiental, direito, resíduos sólidos, porcentagem de áreas desmatadas, esgoto. Eles têm essa consciência? Tem alguém que vai lá e explica como eles devem utilizar o lixo, quais são as áreas que eles devem desmatar, aí a gente vê aqui que não tem. E aí nós vamos para o capítulo 2, estudos etnobotânicos em comunidades ribeirinhas da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã. Nós fizemos a mesma prática, né, que foi a turnê guiada em todas as 3 visitas que nós fizemos. Registrou-se a presença de 59 espécies distribuídas em 52 gêneros e 32 famílias botânicas.
Dentre as comunidades estudadas, a que apresenta maior índice de diversidade foi Maracarana, seguindo de Manaim, São Benedito e Bela Vista. De acordo com Glisserman, valores de índice de Shannon-Wiener, não sei como é que se pronuncia, entre 3 e 4, são encontrados em ecossistemas naturais relativamente diversificados, quando comparados com o índice de diversidades encontradas em outras na RDS do Amazonas, como a de Tupé, por exemplo. A gente vê que ali nas regiões as espécies são muito parecidas, né? E aí as famílias mais representadas em números de espécies foram as fabáceas, com 8 espécies, que representam 13,6% do número total de espécies, seguido de lamiáceas, com 5 espécies, 8,5%, acariáceas e rutáceas, com 3 espécies cada, representando uma porcentagem de 5,1% cada família. Como é que ela se divide as plantas medicinais encontradas no quintais? A maioria é o capim-santo, a cidreira, o boldo, e a gente vê que são plantas exóticas. Por mais que a floresta ofereça muitas plantas da nossa região, ainda sofre, não só a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Atumã, mas como toda a região. Né, toda a região amazônica ali, ela sofre essas influências de plantas exóticas. E aí a gente vai ver que tem gente que não tem nenhuma plantação, e é considerado aqui um número razoável de pessoas que não fazem isso, né? E aí a gente vê essa enorme aqui plantio, né? Diferentes plantios aí de plantas medicinais, para que eles usam, geralmente é para chá, para alimento, a maioria é para chá, né, para doenças. E aí, o que eles cultivam também no quintal, a gente vai ver que é a mandioca, porque é o principal recurso, né? É a principal produção da RDS. Aí a gente vai ver a banana, a melancia, que não é regional, a macaxeira também ela é muito citada, abacaxi, o feijão, o milho, o abacate, que não é. E aí a gente vê também que existe um número significativo que não cultiva nada. Mas aí entre os aposentados e os professores também, na casa de praticamente nenhum professor eles têm alguma plantação nos seus quintais. E aí a gente vai ver que as matérias-primas cultivadas num quintais, aí eles falam da castanha, copaíba, cipó, breu branco, boto, vão falando, né? Só que, gente, aqui tudo está dentro da floresta, e olha como eles consideram tudo isso aqui o quintal deles. E aqui tem um número muito grande de que eu não planto nada. E aqui tem um número muito grande de citações. Né? E o que significa isso? É que eles, quando vão falar de floresta, é sempre negativo, né? Mas quando eles vão falar quais são as matérias-primas cultivadas, eles citam todas essas aqui. E aí a gente vai falar da diversidade, né? Os valores de índice de similaridade encontrados nesse estudo. Demonstram que existe uma boa proximidade, né, florística entre as comunidades estudadas. A gente vai ver que Manaim e Maracarana são próximas, elas obtiveram um valor máximo o valor máximo de similaridades obtidas, mas aí é interessante, Maracarana e Manaim têm muitos parentes, e aí a gente vê que deve ter essa troca. Já a similaridade entre Manaim e Bela Vista foi baixa, mas Manaim é a primeira comunidade, Bela Vista é a primeira comunidade, Manaim é a última comunidade. Então, essa troca ela é mais difícil, né? E observou-se que o uso das plantas como medicinais corresponde a mais da metade das citações. 58% usam o que está plantado no seu quintais para uso medicinal, seguindo pela etmocategoria alimentar, que teve 19% de citações.
30,6% são citadas ali que cultivam para alimentos, para fins alimentares, né? Já a etnocategoria de artesanato e madeira, a gente vê que ela é bem pequena, representa 4,8% cada. Quase a comunidade não vive de artesanato, pouquíssimos. E aí, mas novamente, quando se fala de madeira, eles também quase não querem falar. E resina também ali, apenas uma família compõe alguma coisa em relação à resina. Então, a prática mesmo que eles têm é mais mesmo a venda da sua produção, porque existe um barco que passa, né, um barco que a prefeitura de Presidente Figueiredo cede para eles, e aí ela passa uma vez no mês, onde elas vão escoer essa produção nos mercados, né, passa uma semana vendendo em Presidente Figueiredo, e aí eles vendem ali, mas é uma produção meio que desfavorável à comunidade, porque eles levam a sua produção, que passa uma vez por mês pelos barcos, quando eles levam essa produção, ela é vendida em Presidente Figueiredo por um valor muito menor, por um valor baixo. Por quê? Porque as pessoas já sabem que eles não vão poder voltar com a sua produção, e como eles não vão poder voltar para a produção, a pessoa vai no último dia comprar. E aí a venda deles cai bastante. E aí é uma situação complicada e que Presidente Figueiredo ou nós que estamos trabalhando dentro da RDS do Atumã temos que verificar as possibilidades, melhores condições para a RDS. Então, eu concluo aqui que determinar, lá o meu objetivo geral, determinar a influência da condição socioeconômica dos ribeirinhos em relação aos múltiplos usos da terra e a forma que utiliza os recursos naturais ao seu redor. Não existe influência de povos tradicionais. As famílias entrevistadas que vivem há mais tempo na comunidade mostram ter um cuidado com os recursos naturais de maneira consciente, sem destruí-las. As comunidades têm uma dependência dos recursos naturais e enxergam a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Atumã uma possibilidade de crescimento por meio da comercialização dos recursos, por meio da comercialização dos seus produtos. E ao usar os recursos naturais ao seu redor, tem que se pensar na necessidade de ações diferenciadas para promover uma ocupação de baixo impacto e nas buscas pelas respostas dos objetivos específicos, que é determinar o entendimento do conceito de quintais e as suas dimensões para as famílias das comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Atumã do Polo 3, contrariando a concepção clássica. Para essas comunidades, o quintal ele transcende a mera área residencial e se estende às áreas manejadas e florestas. A floresta é percebida como uma extensão vital desse espaço, onde os moradores se sentem proprietários e onde encontram recursos essenciais para o seu sustento e bem-estar. Observações semelhantes podem ser feitas em comunidades do estado do Pará, onde a interdependência entre as pessoas e a floresta é fundamental para a sua subsistência e identidade cultural, portanto, compreender e respeitar essa dinâmica é essencial para promover estratégias eficazes de conservação e desenvolvimento que atendem às necessidades das comunidades locais, enquanto protege os recursos naturais para gerações futuras. Desta forma, o manejo dos quintais agroflorestais é simples e de baixo custo, uma vez que envolve práticas tradicionais de cultivo de plantas, e a principal finalidade dos quintais nas comunidades Maracarana e Manaim é de promover a complementação alimentar das unidades familiares e de venda de sua produção na feira. Esses quintais das comunidades são um sistema de produção de autoconsumo familiar e renda, contribuindo para a melhoria da alimentação da população local, ajudam a melhorar a capacidade produtiva da terra e contribuem para a proteção do meio ambiente. Nas buscas pelas respostas aos objetivos 2 e 3,
O principal capítulo da tese compreendeu um estudo sobre o levantamento botânico das espécies mais representativas nos quintais agroflorestais. Então, foi citado muito a mandioca e a macaxeira, que é a sua principal produção, foi mencionada em todos os informantes. Ao total, esta planta foi citada 132 vezes, o que representa 31,88% do total de citações, sendo que mandioca foi citada 115 vezes, e 17% a macaxeira. Esse alto número de citações reflete a importância dessa espécie tanto na alimentação quanto no sustento das famílias dos entrevistados, uma vez que 81,7% dos comunitários citaram a farinha de mandioca como o alimento mais produzido dentro dessas comunidades. E uma perspectiva profissional, esta vivência tem a capacidade de me fazer visualizar o indivíduo em sua integralidade, que significa compreendê-lo em todo o seu contexto sócio-histórico, cultural, econômico, entre outros. Em linhas gerais, ao que se refere ao resultado, apesar de terem superado todos os objetivos estabelecidos no início e no final das investigações, alguns pontos negativos foram observados ao decorrer dessa pesquisa, assim como é de natureza do método exploratório, abre-se possibilidade para novas pesquisas e desdobramentos promissores ali dentro da comunidade. A comunidade precisa ter mais pesquisa, precisa ser olhada. Dado a limitação de abrangência desse trabalho, sugere-se que este estudo seja reaplicado em outras partes da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uatumã, porque ainda existe 2 polos para ser estudado, como uma amostra mais ampla de tudo isso que a gente viu lá. Então, aqui são as minhas referências. Eu quero agradecer ao professor Jair, que me acompanhou durante esses 4 anos, a professora Marta, a professora Ana, e a todos os professores que contribuíram com o meu artigo. Eu quero agradecer ao laboratório, à CNPq e à minha banca. Obrigada. Obrigado, Grace. Carolina, suas considerações? Obrigada, Jair.